Oi, gente, bom dia, tudo bem? Antes de eu compartilhar com vocês os slides, vamos falar do que a gente vai abordar nessa aula. Bom, na última monitoria, a gente falou um pouco de petição inicial, o recebimento da petição, né? A citação do réu e audiência preliminar de conciliação e mediação. Então, hoje a gente vai falar sobre resposta do réu, e vamos finalizar a fase postulatória, né, para a gente entrar na fase de saneamento. Daí a gente vai tratar um pouco das providências preliminares e do julgamento conforme estado do processo. Depois eu vou disponibilizar o material atualizado com esses slides dessa aula de hoje, tá? Vai estar lá no Drive. E daí, se posteriormente vocês estiverem estudando e tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? E vou mandar também para vocês dessa aula um material de apoio que eu fiz de cada slide separadinho, para ficar mais fácil de vocês estudarem. Vamos ver se a gente consegue terminar a fase de saneamento hoje. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Coloquei aqui para a gente começar a falar um pouco da linha do tempo, para a gente se situar onde que a gente está agora. Na aula passada, então, a gente falou de petição inicial, recebimento, citação e audiência preliminar de conciliação e mediação. Então, agora a gente está aqui, ó, na resposta do réu. E daí eu vou tentar chegar até julgamento conforme o estado do processo, tá? Vamos lá. Bom, resposta do réu. A resposta do réu é a forma pelo qual o réu vai se defender das alegações apresentadas pelo autor na petição inicial. Através dessa resposta, o réu pode contestar os fatos apresentados pelo autor, apresentar exceções ou até formular reconvenção, que depois a gente vai estudar nessa aula ainda. Eu coloquei aqui para vocês que a resposta do réu é o ônus da defesa. Por quê? O réu ele tem a faculdade ou não de apresentar a resposta, mas caso ele não apresente, ele vai ter que arcar com as consequências. Nesse caso, a revelia. Ju, mas o que é revelia? É quando o réu ele deixa de se defender nos autos, né? Mesmo tendo citado. E daí aqui tem algumas consequências a revelia. A gente vai falar mais para frente, tá? E na resposta do réu, ele pode adotar três atitudes: a inércia, que é quando ele não apresenta a contestação, o que acarreta a revelia, né? A resposta, que é quando ele vai contestar a ação, daí ele vai apresentar a sua defesa e os argumentos contra o pedido do autor, ou ele pode reconhecer a procedência do pedido. Ele vai admitir que o pedido do autor é procedente e evita a fase de contestação, aceitando a decisão judicial. Essas três atitudes do réu que vão determinar o rumo que o processo vai tomar a partir da sua atuação, né, ou da sua inércia. Bom, existem diferentes formas de defesa que o réu pode adotar na resposta. Então, a gente tem aqui a contestação, que é a manifestação do réu sobre os fatos alegados pelo autor na petição inicial, quando ele vai combater os pontos trazidos pelo autor, ou ele vai trazer fatos distintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. E a reconvenção, que é quando ocorre um contra-ataque, quando o réu ele apresenta uma demanda contra o autor no mesmo processo. E aqui, quando a gente fala de tipos de defesa, a gente tem duas principais dois principais tipos de defesa. A processual, que são as preliminares, que o réu faz antes de entrar no mérito do que está sendo pedido pelo autor, né? Antes do mérito, então, ele levanta questões preliminares sobre a forma, né? Questões processuais, e a defesa de mérito, que o réu ataca diretamente a pretensão do autor. E a gente vai falar disso mais para frente, tá? Mais detalhado
ali na frente, então fiquem tranquilos. Bom, como eu disse para vocês, a contestação é uma das formas de defesa que o réu pode fazer no processo. Ela é a principal peça defensiva do réu, onde ele vai apresentar os seus argumentos contra a pretensão do autor. Em regra, não se admite o aditamento da contestação. Como eu disse para vocês lá na aula de petição inicial, que podia ter o aditamento da petição inicial, até antes da citação do réu, não precisava que ele concordasse. Depois da citação do réu, né, da relação processual formada, a gente precisava da concordância do réu. Aqui na contestação, não se admite, em regra, o aditamento da contestação. Toda matéria de defesa, seja ela sobre questões preliminares ou questão de mérito mesmo, ela deve ser alegada na contestação, sob pena de preclusão. O que é preclusão? É quando você perde o direito de manifestar sobre aquilo. Você perde o direito de realizar aquele ato, não pode ser feito posteriormente. Então, se não for feita a sua defesa, né, levantada toda a questão processual ou de mérito na contestação, ela não pode ser feita posteriormente. Bom, aqui, como eu disse para vocês, que a resposta é ônus da defesa, a gente tem aqui também o ônus da defesa especificado. O que é isso? O réu ele deve rebater todos os pontos levantados na petição inicial, sob pena de revelia dos pontos não contestados. O que é isso? Bom, por exemplo, eu sou autora, ingressei com uma ação pedindo X, Y e Z. Se o réu, ele, na sua defesa, na sua contestação, ele fala só de X e Y, ele vai ser considerado revel em relação à pretensão Z que eu fiz e ele não rebateu. Então, ele tem que rebater X, Y e Z na sua contestação. Porque o que ele não rebater será considerado verdade, vai ter a presunção da veracidade em relação dos pontos que não forem contestados. E daí a gente fala que acontece a revelia parcial, porque ele foi citado para se manifestar, se manifestou, mas não de todos os pontos. Então, acontece a revelia parcial nesses casos, tá? Mas, como está aqui descrito para vocês, é um ônus. Ônus da defesa especificada. O réu tem a faculdade de se defender especificadamente de cada ponto levantado na petição inicial. Se ele não fizer, ele arca com as consequências dele, que no caso é a revelia parcial dos pontos que não foram contestados. Aqui, ó. Os fatos não impugnados serão tidos como verídico e, se forem decisivos para o deslinde da causa, o juiz julgará antecipadamente o mérito. Então, se o réu não contestar algum ponto que seja crucial para o juiz decidir a ação, o juiz pode fazer isso, tá? O juiz pode julgar antecipadamente o mérito. Vamos passar aqui. Bom, tipos de defesa. Como eu disse para vocês, eles podem ser divididos em defesa processual, que trata as questões preliminares, ou defesa de mérito, que trata o mérito da questão, né? Que vai combater o que o autor trouxe no mérito da petição inicial. Aqui, ó, a defesa processual ou defesa preliminar tem como objetivo atacar aspectos formais ou procedimentais do processo. Então, vai analisar as questões da forma do processo mesmo, que vão questionar a validade ou a regularidade do procedimento adotado pelo autor ou pelo juízo. Aqui, ó, o foco dessa defesa está na estrutura do processo. Então, as preliminares elas vão ser arguidas antes do mérito, porque elas comprometem a forma do processo. Então, elas têm que ser analisadas antes do mérito, porque elas estão questionando a validade e a regularidade do procedimento. As preliminares, elas são abordadas no artigo 337, e passei aqui, do Código de Processo Civil. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, ó, incompetência do juízo, aquela ação não deveria ter sido proposta em determinada comarca, por exemplo, o juiz daquela comarca é incompetente, então está relacionado à forma. Se ele é incompetente, ele não pode analisar e julgar o mérito, então eu abordo isso antes do mérito,
para caso seja realmente seja analisado que o juiz é incompetente, que seja remetido para outra vara, que seja extinto o processo sem resolução do mérito, é isso que a gente busca. Consequências. Se acolhidas, podem levar à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o artigo 485 do CPC. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês o artigo 337 para a gente ver algumas não, todas as hipóteses, né, de preliminares que podem ser arguidas na sua contestação. Aqui, ó. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Daí, aqui nos incisos, tem as hipóteses de preliminares que podem ser arguidas, tá? Inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, enfim, são várias, e daí eu coloquei aqui para vocês conseguirem estudar depois. Bom, quando a gente fala de preliminares, a gente tem duas divisões. Elas podem ser peremptórias, que elas vão levar à extinção do processo, que são preliminares, né? Quesitos processuais mais graves. E tem as dilatórias, que apenas suspende ou atrasa o andamento processual. Aqui, quando é alguma preliminar dilatória, o juiz ele pode dar prazo para a parte regularizar, enfim. E daí é dividido, essas preliminares aqui do artigo 337, elas são divididas entre peremptórias e dilatórias. Daí eu coloquei aqui para vocês, ó. Peremptórias, que são as mais graves que podem levar à extinção do processo. Coisa julgada, litispendência, perempção, legitimidade da parte, falta de interesse processual. Aqui, como vocês podem perceber, são coisas mais graves. Coisa julgada, por exemplo. Se tem coisa julgada, eu não posso promover outra ação, porque já teve coisa julgada. Ilegitimidade da parte, a gente viu que esse é um requisito para a gente ingressar com a petição inicial. Se a parte é ilegítima, então, ela não poderia propor ação. Então, são questões mais graves. E a dilatória, aqui, ó, a gente tem inexistência ou nulidade da citação. Por exemplo, o réu não foi citado, ele ficou sabendo do processo, porque foi no fórum e falaram para ele que tinha um processo contra ele, mas ele não foi citado. Então, ele pode levantar aqui a inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta relativa, incorreção do valor da causa. Aqui, ó, incorreção do valor da causa, apesar da gente ver que lá no 319 é um requisito, né, da petição inicial, pode ser que o valor esteja indicado de forma errada. Então, o réu ele pode levantar isso na sua defesa, e o juiz ainda pode dar prazo para outra parte fazer a correção do valor da causa, se for o caso, né? Então, essas dilatórias, se forem sanadas, o processo ele pode prosseguir normalmente. Então, eles só atrasam um pouco o andamento processual, mas sanadas não tem por que o processo não continuar, tá? Bom, ainda falando de tipos de defesa, a gente tem aqui a defesa de mérito, que ele tem como objetivo principal contestar a pretensão do autor com relação ao direito material. Só virar aqui. Aqui o réu vai atacar diretamente o conteúdo da ação, né, os pedidos formulados pelo autor na petição inicial, e ele vai demonstrar, né, trazer provas, contestar mesmo, mostrando para o juiz que não deve prevalecer o direito invocado pelo autor na petição inicial. E aqui, a defesa de mérito, ela é dividida em mérito direto e mérito indireto. O que é o mérito direto? É quando o réu nega os fatos ou o direito alegado pelo autor e ele vai contestar especificadamente cada ponto trazido pelo autor. Então, ele vai rebater diretamente o que o autor trouxe na inicial. E o que é o mérito indireto? É quando o réu ele traz para o processo fatos novos.
e eles podem ser impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então, aqui no mérito indireto, ele nega os fatos, mas ele apresenta fatos novos. Então, mérito direto ataca diretamente o que o autor trouxe, a pretensão do autor, e o indireto eu nego os fatos, mas eu trago fatos novos para a peça, né? Para o processo em si. Bom, e a réplica? Sempre vai ter réplica? Depende. Contudo, no direito, a réplica vai depender. Depender do quê? Aqui eu trouxe para vocês, ó. Quando ela ocorre? A réplica é facultada ao autor quando o réu apresenta defesa processual, quando ele traz questões preliminares ou de mérito, mas aqui de mérito indireta, ou quando ele traz reconvenção. A gente vai estudar reconvenção daqui a pouco, mas assim, toda vez que o réu ele trouxer defesa processual, falando sobre as preliminares e defesa de mérito indireta, trazendo fatos novos para o processo, a gente vai ter o direito de réplica do autor. Então, para o autor vai ser dado prazo também de 15 dias, assim como é dado para o réu fazer sua contestação. O autor ele vai ter esse prazo de 15 dias para fazer a réplica. Aqui eu coloquei para vocês, ó. Qual a finalidade, então, da réplica? Impugnar os argumentos apresentados pelo réu, porque se o réu traz fatos novos para o processo, o autor não teve ainda o direito de se manifestar. E como a gente tem que garantir o contraditório e a ampla defesa, ele vai ter o direito de se manifestar sobre aqueles fatos novos. Aqui, o autor também ele pode apresentar as provas complementares ou rebater os documentos juntados pelo réu. Como eu disse para vocês, as provas que incumbem ao autor apresentar, ela tem que ser feita no momento da petição inicial. E do réu a mesma coisa, ele tem que apresentar provas na contestação. Então, a réplica é o momento do autor se manifestar, impugnar, rebater os documentos trazidos pelo réu no momento da sua defesa. E no caso de reconvenção, o autor ele pode oferecer a contestação aos pedidos formulados pelo réu. A gente vai estudar a reconvenção, mas eu já coloquei aqui para vocês que a reconvenção também dá o direito do autor a apresentar réplica. Bom, então agora a gente vai tratar sobre reconvenção. A reconvenção é a possibilidade que o réu tem de apresentar demanda contra o autor no mesmo processo. A reconvenção ela funciona como um contra-ataque à ação inicial. Para ela ser válida, ela tem que ter relação com a matéria discutida na ação principal. Daí aqui eu coloquei, ó, essa questão de que ela tenha relação com a matéria discutida na principal, está lá no artigo 343 do CPC. Depois dê uma olhada, que é importante a gente saber sobre reconvenção. Bom, aqui ambas as partes são autores e réus. Na reconvenção, o réu se torna autor reconvinte e o autor da ação original se torna réu reconvindo. Então, como eu estou formulando uma nova ação no mesmo processo, quem era réu vai se tornar ação da outra demanda, né? E o autor da ação principal ele vai se tornar réu. Então, aqui, ambas as partes são autores e réus. A reconvenção ela é uma mera faculdade, sendo que a contestação e a reconvenção podem ser formuladas em uma única peça processual. A reconvenção não é obrigatória. O réu faz se ele quiser, se ele tiver uma demanda que tenha relação com a ação principal e ele queira fazer isso já dentro desse processo. A reconvenção, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, coloquei. Ela tem alguns requisitos, né? Aqui a questão da conexão, ela tem que ter relação com o objeto principal, da ação principal. Ela é autônoma, ela independe da contestação. Então, o réu pode reconvir mesmo que ele não apresente defesa processual de mérito, mesmo que o réu não apresente sua contestação, enfim, ele pode fazer reconvenção nos mesmos autos, no mesmo processo. E aqui que eu disse para vocês, deve ser apresentada no mesmo prazo da contestação, ou seja, 15 dias, e abre direito de réplica aqui, ó, efeitos da reconvenção. Deixa eu só colocar aqui para vocês.
O autor ele vai ser citado para apresentar contestação à reconvenção no prazo de 15 dias. E aqui a gente tem a possibilidade de sentença dupla. O juiz ele pode julgar tanto a ação principal quanto a reconvenção numa única sentença. Então, aqui, a reconvenção ela é um meio até de celeridade processual, né? Porque a gente vai ter as mesmas partes discutindo duas ações diferentes, pretensões ligadas entre si. Então, a reconvenção, quando ela é feita junto com a contestação, ela tem ela causa celeridade processual. É muito mais célere eu ter a reconvenção no mesmo processo, que já está formada a relação processual, do que eu ter que entrar com outro processo depois, esperar a citação da outra parte, enfim. É muito mais rápido. Então, é muito mais vantajoso que quando você tenha causas parecidas, enfim, com as mesmas partes, que você apresente a convenção. Até porque o juiz vai julgar, pode ser que ele apresente na mesma sentença, ele já julgue as duas demandas, mas são duas ações distintas entre si, tem essa questão da autonomia. Então, pode apresentar recurso depois em relação só à sentença da reconvenção ou só do processo em si da ação principal, sem nenhum problema. Bom, deixa eu voltar aqui para a gente entender até onde a gente já chegou, vou mostrar aqui para vocês. Bom, já falamos então da contestação, né? Que é a defesa do réu, que ela pode ser feita ou em contestação, que a gente tem duas formas, ou a contestação ou a reconvenção, e dois tipos de defesa. A processual, que eu vou trazer as preliminares do artigo 337, que são questões de formas que podem levar, que vão questionar a validade, né, do processo em si, ou a questão de mérito, e daí pode ser direto, que o réu vai atacar diretamente o que o autor trouxe, ou indireto, quando eu trago fatos novos, e daí eu abro prazo de réplica para o autor quando eu tenho defesa processual ou defesa de mérito indireta, e quando eu tenho a reconvenção, que é um contra-ataque do réu ao autor no mesmo processo. Então, a gente já estudou a contestação, e agora a gente vai entrar aqui na questão de providências preliminares. Aqui, ó. E aqui a gente já está falando, quando a gente termina essa parte de resposta do réu, a gente termina a fase postulatória e a gente entra agora na fase de saneamento do processo. Vou colocar aqui para vocês, deixa eu só ver o nosso tempo. Aqui, ó, providências preliminares. As providências preliminares são medidas adotadas pelo juiz logo após a fase de contestação e réplica. Então, esgotada a fase de contestação e de réplica, o juiz ele vai adotar essas medidas com o objetivo de regularizar o processo e preparar para o julgamento do mérito. Então, o juiz ele vai dar uma organizada no processo para entrar na fase da sentença mesmo, para ele analisar o mérito e julgar o mérito. Bom, qual a finalidade dessas providências preliminares? A finalidade é garantir que o processo esteja em ordem, resolvendo questões processuais pendentes, como a incompetência do juízo ou ilegitimidade da parte. Aqui, o juiz vai analisar as questões preliminares arguidas na contestação, com a finalidade de organizar esse processo, de garantir que esteja tudo em ordem para caminhar para o julgamento do mérito. Típicos das providências preliminares, né? Quais são as atitudes que vão ser tomadas, quais são os atos do juiz para organizar esse processo? Bom, aqui a gente vai ter o saneamento do processo, quando o juiz resolve eventuais irregularidades processuais e organiza o processo, eliminando dúvidas sobre qualquer pontos controvertidos. Deixa eu só ver um negócio aqui. Então, aqui ele vai decidir sobre as questões preliminares, né? Que o réu trouxe em contestação. Aqui, ó, tá vendo? Decisão sobre preliminares. O juiz ainda pode designar audiência de conciliação ou mediação, se aplicável,
o juiz ele pode marcar nova audiência para buscar um acordo entre as partes, para promover a autocomposição. Aquela audiência que a gente falou que tem depois da citação do réu, se o juiz achar necessário, ele pode designar nova audiência para tentar uma autocomposição das partes, tá? E aqui também ocorre a intimação das partes para complementação de provas. O juiz ele vai analisar, né, aqui a petição inicial e a contestação, e ele pode intimar as partes para que elas apresentem documentos ou outras provas que sejam necessárias para o julgamento, caso o juiz entenda que há essa necessidade de novas provas, tá? Então, aqui são atos mesmo que o juiz vai tomar em relação ao processo para começar a organizar mesmo. Decidir sobre preliminares, tentar uma autocomposição entre as partes, intimar elas para trazer novas provas caso seja necessário. Providências preliminares em caso de revelia e preclusão, que eu disse para vocês, a revelia quando o réu é citado para apresentar resposta e ele não faz, e a preclusão quando tem a perda do direito de se manifestar sobre determinado ponto no processo, quando a gente perde esse direito de manifestação de determinado ato processual, que a gente só tem aquele momento para fazer essa manifestação e perde quando o réu perde. Então, aqui, ó, peraí, passei. Aqui, nessa fase de saneamento, que o juiz vai analisar a questão da presunção de veracidade, que o juiz vai ver quais pontos o réu não rebateu, que ele não contestou, e o juiz pode presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Então, se o autor trouxe X, Y e Z e o réu só contestou X e Y, o juiz vai presumir verdadeiros os fatos, né, alegados em Z, por exemplo, porque eles não foram combatidos pelo réu. Aqui também a gente tem a possibilidade de provas, mesmo em caso de revelia, se o réu foi citado, ele não apresentou, né, resposta, o juiz pode entender que é necessário produzir provas para formar sua convicção, né? E daí ele pode determinar essa produção de provas. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei para vocês que o juiz tem essa possibilidade de determinar a produção de provas para que o julgamento não ocorra com base em premissas frágeis ou insuficientes. Aqui a preclusão temporal, as partes devem alegar irregularidades e apresentar pedidos antes da fase de saneamento se encerrar. Então, aqui é nessa fase de organização que as partes, caso tenha alguma irregularidade, que as partes tenham percebido durante o processo até esse momento, deve ser falado antes da fase de saneamento ser encerrada. Após essa fase, a preclusão, né, a perda do direito de se manifestar, pode impedir que novos argumentos sejam considerados. E a preclusão consumativa. Se as partes já alegaram as questões processuais ou preliminares, não podem trazê-las novamente nas fases subsequentes. Então, na contestação, o réu ele tem que trazer as preliminares, né? Caso ele identifique alguma preliminar daquela do 337. E o autor, se ele perceber alguma irregularidade, também tem que trazer os autos antes da fase de saneamento acabar, porque senão depois ocorre a preclusão consumativa e não pode ser trazida aos autos essa questão processual mais. Bom, organização da instrução. Essa é uma fase crucial do processo civil, porque o juiz ele vai estabelecer os pontos controvertidos. Vou até passar aqui, só para não me perder. Ele vai estabelecer os pontos controvertidos e determinar a produção de provas para garantir a eficiência do andamento processual. Então, aqui ele vai estabelecer os pontos controvertidos. O juiz ele vai delimitar os fatos que ainda precisam de prova para facilitar a fase de instrução.
para facilitar mais para frente, né? Daí ele vai analisar tudo, vai ver o que que é realmente importante para decidir aquela questão de mérito, vai ver se aquelas questões que são realmente importantes ainda necessitam de provas, e ele vai determinar essa produção de provas. Aqui, tá vendo? Determinação de provas. O juiz vai determinar quais provas serão produzidas, com perícia, testemunho e documentos adicionais. Lá na petição inicial, se o autor traz que ele quer escutar testemunhas ou se o réu traz, é aqui que o juiz vai ver se as testemunhas são realmente necessárias, ou a perícia, ou qualquer outro tipo de prova, e ele vai determinar a produção dessas provas que foram solicitadas pelo autor na petição inicial e pelo réu na contestação. E a produção antecipada de provas, por exemplo, caso haja risco de perecimento da prova ou outra urgência. Eu tenho uma testemunha, eu sou o autor, tenho uma testemunha que é assim, essencial para o que eu estou pedindo, para o deslinde da causa, mas é uma testemunha, por exemplo, que está muito doente, que tem altas chances, por exemplo, da minha testemunha falecer antes de ser ouvida. Então, aqui o juiz ele pode determinar essa antecipação de provas, caso a prova, né, tenha risco de perecimento, por exemplo. Se é uma testemunha muito idosa, que está doente, enfim, o juiz pode determinar que ela seja ouvida antecipadamente, para não trazer risco para o processo. Possibilidade de julgamento antecipado. Bom, aqui o julgamento antecipado ele é um mecanismo que visa conferir maior celeridade e eficiência para o processo civil. Se não tiver necessidade de mais provas, o juiz ele pode antecipar o julgamento quando ele entender que a matéria já está suficientemente esclarecida. E daí é dispensada a fase de instrução. Então, o juiz entende que não tem mais provas para ser produzida na fase de instrução, o que tem ali no processo já é o suficiente para ele julgar, então ele pode julgar antecipadamente o mérito sem precisar ir para essa fase de instrução. E a gente tem também o julgamento parcial de mérito. O juiz ele pode decidir de forma definitiva sobre parte da demanda. Então, a gente tem X, Y e Z sendo discutido na demanda, mas o juiz entende que o X, os fatos do X, já estão suficientemente provados. Eu não preciso levar o X para a fase de instrução. O juiz já tem capacidade de julgar o X antecipadamente. Então, o juiz ele pode decidir antecipadamente sobre uma parte da demanda só. Então, ele vai decidir sobre X e Y e Z ainda precisam da fase de instrução, precisam ser de mais provas para serem comprovados, para o juiz formar o seu convencimento. Então, o juiz pode sim decidir só sobre uma parte da demanda. Julgamento conforme estado do processo. É o momento que o juiz ele decide sobre a matéria da causa, considerando que o processo já está pronto para essa decisão. Tá vendo? Seja ele antecipado, parcial, ou se ainda são necessárias providências para a instrução. Qual a finalidade do julgamento conforme o estado do processo? Agilizar o processo, julgando o mérito quando não há necessidade de produção de mais provas ou organizando a fase de instrução quando necessário. Então, o juiz já organizou o processo na fase de saneamento, né, lá nas providências preliminares, e aqui ele vai ver se a causa já está madura para julgamento, então não preciso de mais nada, e o juiz vai julgar conforme o estado do processo. O estado que o processo se encontra já está maduro para julgamento ou não. Ou eu vou organizar a questão de provas mesmo para a fase de instrução. Testemunhas, enfim, perícia. Então, aqui a gente visa garantir a celeridade processual também, né? Para não precisar levar isso para a fase de instrução. Quais são os critérios para julgar conforme o estado do processo? Inexistência de fatos controvertidos, ou seja, quando os fatos já estão comprovados e não há necessidade de mais provas, permite julgamento conforme o estado do processo.
quando eu já tenho prova suficiente nos autos, quando os documentos, enfim, ou as outras provas já são suficientes para o juiz formar o seu convencimento, ou quando tem revelia, quando o réu não contesta e os fatos narrados pelo autor são presumidos verdadeiros. Porque se eu não tenho a contestação, os fatos do autor são vistos como verdadeiros, serão presumidos como verdadeiros. E como o autor tem o momento que ele ingressa com a petição inicial, né? Que ele entra com a petição inicial para trazer documentos, se eu tenho revelia, não tem por que eu ir para a fase de instrução, sendo que o autor já tem que ter apresentado as provas necessárias. Então, aqui eu posso ter o julgamento conforme o estado do processo, né? O julgamento antecipado, porque o réu é revel. Qual o objetivo? Como eu disse para vocês, a celeridade, porque aqui vai evitar a fase de instrução. A eficiência, porque vai permitir que o juiz julgue imediatamente o que já está maduro, né, para decisão, evitando a morosidade processual. Porque, querendo ou não, gente, os processos eles são muito morosos, são muito demorados. Então, quando eu tenho essa possibilidade de julgar antecipadamente, eu evito essa morosidade, essa demora processual. E economia processual, porque se eu não preciso ir para a fase de instrução, se eu não preciso determinar uma perícia, enfim, reduz custos e tempo ao evitar a produção desnecessária de provas. Não tem por que eu arrastar o processo para a fase de instrução, sendo que o que o juiz precisa para decidir o mérito já está comprovado. Bom, possibilidades. Tá, a gente já entendeu que o juiz, então, ele pode julgar antecipadamente, né? O juiz, ele pode julgar o processo, se ele respeitar aqueles critérios, enfim. Mas quais são as possibilidades de julgamento conforme o estado do processo? O juiz, ele pode extinguir o processo quando há vícios insanáveis. Se o juiz encontrar vícios insanáveis que inviabilizam a continuidade da ação, ele pode extinguir o processo. Aqui é quando, por exemplo, eu tenho ilegitimidade da parte, ausência de interesse de agir, litispendência. Então, aqui é uma forma de evitar que o judiciário desperdice recursos em ações que não têm fundamentos jurídicos ou que não possam ser resolvidas. Então, o juiz ele pode extinguir o processo. O julgamento antecipado do mérito, se não houver necessidade de mais prova, como eu disse, o juiz pode antecipar o julgamento de mérito e já resolver a questão ali mesmo. Julgamento parcial do mérito, quando o juiz entender que só uma parte da demanda está madura para julgamento, ele pode julgar aquela parte e as outras, né? Os outros pontos precisam de instrução, então ele vai determinar a instrução, mas ele já julga uma parte. E aqui o julgamento parcial do mérito, ele é feito através de decisão interlocutória, porque não vai colocar fim no processo com uma sentença, o processo não acabou. Ele só decidiu uma parte da demanda. Então, é feito através de decisão interlocutória. E o saneamento, que é o ato pelo qual o juiz organiza a produção de provas para seguir para a instrução. Bom, aqui eu coloquei para vocês o artigo correspondente. A extinção do processo está prevista lá no artigo 354 do CPC. Eu coloquei aqui para vocês, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485, que trata da extinção sem resolução do mérito, e 487, que fala da extinção com resolução do mérito, o juiz proferirá a sentença. Aqui está o parágrafo único. Ele pode falar a respeito só de uma parcela do processo, que será impugnável por agravo de instrumento. Então, essa parte vocês vão ver lá em processo civil 2, né? Com o recurso cabível de cada decisão. Aqui, o julgamento antecipado do mérito, ele está previsto no artigo 355 do CPC. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando, aqui tem os dois incisos, não houver necessidade de produção de outras provas e o réu for revel. O julgamento parcial do mérito, no artigo 356 do CPC,
O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles. Inciso primeiro, mostrar-se incontroverso, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Bom, os efeitos agora do julgamento conforme o estado do processo. Sentença imediata, o juiz ele vai proferir sentença de mérito, resolvendo a demanda, seja totalmente ou parcialmente procedente ou improcedente. Totalmente, quando tem o julgamento integral da demanda, quando tudo vai ser resolvido já antecipadamente, ou parcialmente, quando só uma parte da demanda vai ser resolvida. Aqui a questão de recurso. As partes podem recorrer da sentença antecipada, pedindo sua revisão, caso discordem da decisão. Mesmo que o processo seja julgado antecipadamente, isso não tira o direito de recurso, tá? Ele seria como se a gente estivesse resolvendo a questão de mérito lá no final do processo, mas a gente já está antecipando os efeitos, então cabe recurso da decisão. Saneamento e organização do processo. Bom, o juiz, então, já analisou o que tinha que ser analisado, e daí agora ele vai determinar os pontos controvertidos, ele vai identificar quais questões ainda precisam de provas para serem resolvidas, ele vai determinar quais são as provas, se pericial, se testemunhal, enfim, quais são as provas que as partes pediram, né, requereram, e quais as provas que eles requereram são importantes para o deslinde da causa, e aqui ele vai determinar quais provas vão ser produzidas e designar audiência se for necessário. Aqui a gente está falando de saneamento ainda de organização, tá? O juiz já julgou o que tinha que julgar, se não a ação toda, já julgou a parte da demanda que era possível julgar, então aqui ele também já determinou os pontos controvertidos, quais provas serão produzidas, enfim, se for caso de designar audiência, ele vai designar, e daí aqui o saneamento e organização do processo está previsto no artigo 357, olha lá. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, o capítulo que eu digo de extinção do processo, ou julgamento antecipado do mérito, ou parcial do mérito, deverá o juiz, em decisão de saneamento, então, passar naquela parte, o juiz, por meio de decisão de saneamento e de organização do processo, vai resolver essas questões que eu trouxe para vocês: pontos controvertidos, provas a serem produzidas e designação de audiência, se necessário. Bom, gente, então a gente finalizou aqui essa parte, a parte postulatória, né, com a contestação, e a fase de saneamento, que é essa fase de organização do processo. Eu vou até voltar aqui para a gente conseguir entender. Ó. Então, a gente terminou a fase postulatória com a resposta do réu, a gente entrou em providências preliminares que o juiz vai corrigir, vai organizar, vai determinar réplica, se for o caso. A gente viu o julgamento conforme o estado do processo, que o juiz pode extinguir o processo se tiver diante de vícios insanáveis. Ele pode julgar antecipadamente o mérito se a questão toda já estiver madura para ser julgada. Ele pode julgar parcialmente o mérito quando ele entender que uma parte da demanda já está madura, já está aprovada o suficiente para ser julgada. E ele pode determinar aqui, fazer o saneamento, determinar os pontos controvertidos, as provas que serão produzidas, ou designar audiência, se for o caso. Então, aqui a gente trabalhou a fase de saneamento, e daí na próxima aula de monitoria a gente vai entrar na parte de instrução, né? Que é essa questão de prova, de perícia, de audiência, de instrução e julgamento, a produção de prova em si mesmo, caminhando para a sentença, que é o que a gente busca, né, quando a gente entra com uma ação. Hoje a gente vai terminar essa aula um pouco mais cedo. Eu espero que vocês tenham entendido essa matéria, essa parte de resposta do réu. Caso tenha dúvida, deixa eu até parar de compartilhar aqui. Caso vocês tenham dúvidas, me procurem, tá? Eu vou mandar o material também. Me procurem, não levem dúvidas para casa, não fiquem com dúvidas, até porque a gente vai
está caminhando, né, para avaliação integrada e depois para a segunda prova. Então, tirem dúvidas, independente se você tem aula com o professor Chacon ou com a professora Luzia, eu estou aqui para tirar essas dúvidas, tá, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês, por acompanhar a aula. Um bom final de semana.